Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, dia 27 de maio de 2020. Vamos lá! A primeira notícia é do G1. Moraes determina que Carla Zambelli, Bia Kicis e outros 4 deputados federais prestem depoimento em inquérito das fake news. Bom, vamos lá. Hoje o Resumo News ele vai abordar 2 notícias principais. A primeira é essa aqui. Então, num grande momento do nosso Hitman brasileiro, o homem careca que está alegrando o Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele determinou hoje de manhã que 6 deputados federais sejam ouvidos pela Polícia Federal no inquérito que apura a produção de informações falsas e ameaças à Corte do Supremo. Informações falsas, as tais das fake news. O ministro Alexandre de Moraes deu 10 dias para que esses depoimentos sejam realizados e ele determinou também que as postagens dos deputados nas redes sociais não sejam apagadas, sejam preservadas. E que todos os 6 deputados também são aliados do presidente Bolsonaro. Quais são os 6? Vamos lá. Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, Felipe Barros, do PSL do Paraná, Luiz Felipe Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, e o Cabo Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais. Também serão ouvidos pela PF deputados estaduais paulistas, que não são deputados federais, que são o Douglas Garcia, do PSL, e o Gideilvânio Santos Diniz, que é conhecido como Carteiro Reaça. Por nota ou por redes sociais, os deputados atingidos por essa determinação do Moraes, eles começaram a se manifestar, reclamando e tal. A Carla Zambelli, por exemplo, ela chamou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de absurdo e defendeu que o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, analise pedidos de impeachment do Moraes. E também nessa quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito das fake news. Entre os alvos estão o deputado federal Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, o velho da van, os blogueiros Alan dos Santos, do Terça Livre, e o Winston Lima, além de um empresário. Todos aliados do Jair Bolsonaro. Vamos dar aqui a posição dos deputados. A Carla Zambelli disse, abre aspas, estamos vivendo um estado de exceção, ironicamente sob os aplausos do que acusam o presidente Jair Bolsonaro de querê-lo. Está na hora do senhor Davi Alcolumbre cumprir o seu dever constitucional e analisar com carinho os pedidos de impeachment contra o responsável por esse absurdo. Eu não vou dar aqui tudo que eles responderam porque eles gostam de twittar, então eles falam muito, vai perder muito tempo. Mas eu vou destacar aqui a Bia Kicis. Ela publicou mais cedo numa rede social que os comentários sobre... Ela publicou comentários, né, sobre os mandados de busca e apreensão cumpridos contra o velho da van e contra o Alan Terça Livre. E aí depois, numa postagem, ela pediu para os seguidores dela protestarem contra as medidas do ministro Alexandre de Moraes por meio das hashtags hashtag censura do STF e hashtag ditadura do STF. Bia Kicis essa que inclusive gravou um vídeo e postou um vídeo falando que o Alexandre de Moraes, o ministro, grande hitman brasileiro, ele era um covarde e que ele tem sorte de morar em Brasília e não em São Paulo, porque senão ela já ia estar na porta da casa dele pra sair na mão. E aí a notícia complementar é que o Alexandre de Moraes também determinou nessa quarta-feira, hoje foi o dia do hitman brasileiro, ele decretou a quebra do sigilo fiscal e bancário de suspeitos de financiar grupos de disseminação de fake news, como por exemplo os empresários Edgar de Gomes Corona, grande nome, né? O Luciano Hang, o velho da van, o humorista Reinaldo Bianchi Jr. e o militar Winston Rodrigues Lima. Nessa decisão, o Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos 17 investigados nessa CPI. E o Twitter quis fazer a egípcia, né? Ele quis pensar que não era com ele. Porém, a decisão do Alexandre de Moraes mandou uma expedição de ofício, né? Pro Twitter, pra rede social Twitter, para ele fornecer a identificação dos usuários @bolsonéas, @patriotas e @taok1.
no prazo de 5 dias, porque as provas colhidas apontam que a real possibilidade de existência que existe, né, a real possibilidade de existência de uma associação criminosa denominada Gabinete do Ódio. E bom, eu acho que não tem muito que eu possa falar em relação a isso, porque, essa galera toda aí é praxe, a gente sabe que eles disseminam fake news, o velho da van dissemina fake news, essa galera aí da extrema direita, geralmente, acho que todo mundo, né, da extrema direita, gosta dessa pegada aí de disseminar notícias e tal e coisa, enfim, eu acho curioso que a tal da Bia Kicis não esteja presa ainda, porque ela ameaçou um ministro do STF, né, enfim. Mas é muito bom que essa investigação esteja indo pra frente. A gente sabe que essa galera não vai ficar presa, né? Óbvio que não, porque não tem não existe uma razão plausível pro Brasil de hoje. Não tem como prender essa galera. Mas dar um apavoro já é bom demais. A próxima notícia também é do G1. Quarentena em São Paulo é prorrogada por 15 dias com flexibilização progressiva em diferentes regiões do estado. Vamos lá, vamos falar de João Dória, né? Bom, o governo de São Paulo hoje anunciou no início da tarde de quarta-feira a prorrogação da quarentena no estado por 15 dias, porém com flexibilizações e aberturas econômicas progressivas. Vou abrir aspas para o João Dória agora. A partir do dia 1º de junho, por 15 dias, manteremos a quarentena. Porém, com uma retomada consciente de algumas atividades econômicas no estado de São Paulo. Essa flexibilização será possível nas cidades que tiverem redução consistente no número de casos, disponibilidade de leitos em seus hospitais públicos e privados e estiverem obedecendo o distanciamento social nos ambientes públicos, além da disseminação e do uso obrigatório de máscaras. Bom, esse plano aí, essa proposta é denominada como Plano São Paulo. E a proposta prevê 5 etapas. Pelo plano, as flexibilizações serão possíveis para cidades que tiverem disponibilidade de leitos de UTI na rede pública e privada, redução no número de casos da doença da Covid-19, manutenção do distanciamento social obrigatório nos ambientes públicos e uso obrigatório de máscaras. Aí cada região vai receber uma cor e tal, e a cada 7 dias, né, será reavaliada a região. Depois, a cada 15 dias, a região poderá se mover para fases menos restritivas. Basicamente é para ir diminuindo as restrições com o tempo. Então as 5 fases são: a fase 1, vermelha, que é alerta máximo, funcionamento permitido só de serviços essenciais; a fase 2, que é laranja, que é possibilidade de aberturas com restrições; a fase 3, amarela, que é a abertura de um número maior de setores; a fase 4, verde, que é a abertura de um número maior de setores em relação à fase 3; e a fase 5, que é azul, normal, controlado com todos os setores em funcionamento. Na cabecinha do João Dória, a gente tá na cor laranja, que seria já com algumas restrições. Então, o que abriria a partir de agora com essa definição? O que vai abrir, no caso, né? Atividades imobiliárias, concessionárias, comércio e shopping center. Mas vamos com algumas estatísticas. O estado de São Paulo chegou a 6.423 mortes causadas pelo novo coronavírus. No estado foram confirmadas 203 mortes em 24 horas na última terça-feira. Há 86 mil pessoas com diagnóstico de Covid-19 e das 645 cidades do estado de São Paulo, 511 têm pelo menos um caso confirmado, 244 ao menos um óbito. Bom, vamos lá. Vou tentar ser o mais sucinto em relação ao João Dória. O João Dória, ele aproveitou... Ele e o Bruno Covas, principalmente, eles aproveitaram uma grande falha do Bolsonaro, que foi a questão de negacionismo do vírus. Isso é muito claro. E assim, eles fizeram certo, eles bateram no Bolsonaro, né? Isso que eles fizeram é o correto, quem não gostaria de bater no Bolsonaro, né? Mas dá pra ver que os dois, eles não têm um plano e que agora eles estão caindo na mesma cagada do Jair Bolsonaro. Então, você abrir o estado de São Paulo para flexibilizar a quarentena, sendo que a quarentena nem foi apertada, não tem o que flexibilizar, as pessoas estão indo para a rua,
o isolamento não chegou em 70%, que é o que eles queriam, né? Não chegou e mesmo assim vai flexibilizar. Então é uma ação irresponsável, no mínimo, do João Dória. É no mínimo irresponsável. E é complicado analisar essa ação, porque talvez, igual aconteceu em Wuhan, lá na China, o epicentro da epidemia, talvez a gente volte pra rua e tenha que fazer mais uma quarentena de 3 meses, porque os nossos governantes não estão sabendo administrar. Bom, a rapidinha de hoje é que o Yaya Touré, que tinha acertado com o Vasco da Gama pra disputa do Brasileiro, agora parece que desmanchou o acordo porque ele alegou motivos pessoais e ele tinha acordado só com um candidato à presidência do Vasco, não com o presidente do Vasco, então parece que o Yaya Touré não vai vir jogar no Brasil. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, aquele negócio de sempre, segue a gente nas redes sociais, também acompanhe o feed desse podcast para não perder outros episódios, acompanhe o feed do outro podcast da família Resumo Tech Podcasts, ou República dos Bananas, para não perder episódios lá também, muito bom, tem vários episódios interessantes que você pode acompanhar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, amanhã você me escuta um pouquinho mais, tchau!